Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Mensagem 7, obras da lei ou ouvir da fé. Leitura da Bíblia, Gálatas 3, versículos de 1 a 3. Graças a Deus que o Senhor nos deu uma excelente conferência na Estância Árvore da Vida, onde nós pudemos desfrutar das 6 mensagens sobre o livro de Gálatas. E Gálatas vem em uma boa hora, porque nós acabamos de ler o livro de Neemias mais uma vez, e chegamos a o livro de Neemias, capítulo 7, onde diz: depois que os muros foram reedificados, as portas assentadas, Neemias então começou a compor, o serviço, a administração e o governo dentro dos muros de Jerusalém. Graças a Deus que ali foram estabelecidos os porteiros, os cantores, os levitas e também os que administravam a cidade de Jerusalém. E todas as coisas, graças a Deus, a partir de então, começaram a serem colocadas em ordem. E o mesmo acontece conosco. A igreja está vivendo, no momento atual, exatamente esse momento de Neemias capítulo 7 em diante. Nós estamos sendo colocados, o nosso serviço está sendo colocado em ordem e o Senhor quer restaurar o nosso entusiasmo e a nossa excelência, no serviço a Deus. Graças a Deus. E nós entendemos também que o livro, a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, teve um pano de fundo em que os judaizantes, eles foram até a Galácia para perturbar os crentes que creram, os crentes gentios, e que queriam conduzi-los de volta à prática da lei, à prática da circuncisão, e Paulo estava desesperado com isso, porque estariam voltando para trás tudo aquilo que, pondo a perder tudo aquilo que Paulo trabalhou no meio deles, o evangelho, que foi pregado até eles. Portanto, vamos já entrar direto hoje no capítulo 3, versículo 1, que diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Então, Gálatas, insensatos. Gálatas realmente eram insensatos. Insensato significa total falta de juízo e de bom senso. E quem vos fascinou? Essa palavra fascinar tem um sentido, na palavra original em grego, de enfeitiçou. Quem vos enfeitiçou? Quer dizer, ou quem vos seduziu. Então havia um sentido nessa palavra de alguma coisa da magia, alguma coisa de uma sedução maléfica. Então é alguma coisa que tem a mão do inimigo ali tentando desviar os Gálatas do caminho correto. E ali fala, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado.
Eu não sei se vocês entenderam essa palavra, né, que Paulo usou para exposto. Então, a crucificação de Jesus, Deus a evidenciou, Deus a expôs. É muito importante nós entendermos que Deus faz questão e fez questão de expor a cruz de Cristo, expor a crucificação de Cristo, né? Então, por isso que Paulo, ele, né, trabalhou muito com relação à cruz de Cristo, e é ponto central, né, da verdade do Evangelho. Então, vamos primeiramente ler João capítulo 3, quando Jesus falava com Nicodemos, João capítulo 3, ele falou uma frase, né? João capítulo 3, versículo 14, ele diz o seguinte: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Essa palavra, né, assim como, né, Moisés levantou a serpente no deserto, quer dizer, levantar significa evidenciar e expor ao público, certo? Se você não deseja expor alguma coisa, você não a levanta. Então, Deus mandou Moisés levantar a serpente, né, no deserto. Assim importa que o Filho do Homem, importava que Jesus, da mesma forma, seja levantado. Isso nós podemos ver em Números 21, esse fato, quando ocorreu, né? Deixa eu ver aqui. O livro de Números 21, versículo 8 e 9, né? Né? Ali disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então, irmãos, o povo, né, novamente murmurou contra Deus e contra Moisés. E Deus mandou, né, entre o povo serpentes abrasadoras. E mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. E aí o povo clamou a Moisés, dizendo que havia errado, pecado, e Moisés então orou pelo povo, e aí veio a solução da salvação de quem, né, foi picado, mordido pela serpente abrasadora. Então, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar essa serpente de bronze numa haste e pedir para que Moisés levantasse aquela haste com a serpente de bronze. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Deus deseja, né, expor a crucificação de Cristo. Então, colocar numa haste é para que todo o público veja. Então, Deus deseja expor a cruz de Cristo. Irmãos, a cruz de Cristo deve ser exposta, nós pregamos sobre a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo, irmãos, é a verdade, é o ponto central da verdade do Evangelho, da nossa salvação e da nossa cura.
Aleluia, né? Então, todo aquele que olhava para a serpente de bronze, porque se não estivesse levantada essa serpente de bronze numa haste, não teria como olhar. Então, quem olhasse para a serpente de bronze era curado. Então, por que Jesus foi, né, assemelhado a essa serpente de bronze? Porque em Romanos capítulo 8, versículo 3, vocês se lembram que eu tenho enfatizado que quando Cristo morreu, ele foi levado à cruz com a semelhança da carne pecaminosa. Semelhança, capítulo 8, versículo 3 de Romanos. Porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Cristo, né, nosso Senhor Jesus, ele veio em carne. Só que ele não participou do pecado, não participou da natureza pecaminosa que havia na carne. Mas ele havia participado só da semelhança da carne do pecado. Assim como aquela serpente de bronze que Deus mandou Moisés fazer, não tinha o veneno da serpente. Tinha apenas a semelhança das serpentes. Vocês entenderam? Então, em Jesus não era uma serpente venenosa como um homem caído. Ele veio para ser um homem, mas ele tomou apenas a semelhança da carne do pecado. Então, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze que tem só a semelhança e não tem, né, a natureza, né, pecaminosa dentro de si. Vocês entenderam? Então é assim que quando Deus crucificou, Deus, né, propôs a crucificação de Jesus, quando Deus crucificou a Jesus, irmãos, o que aconteceu? O pecado foi ali crucificado. A carne foi ali crucificada. Por isso que Romanos 6, versículo 6 diz: foi crucificado com Cristo o nosso velho homem. Irmãos, essa é a nossa solução. Essa é a nossa solução. Se você tentar melhorar a sua conduta, continuando com seu velho homem vivo, a sua carne pecaminosa ainda viva, você não se libertará nunca do pecado, não se libertará nunca dessa carne pecaminosa. Então, qual é a maneira, a solução de Deus para nós nos livrarmos dessa carne pecaminosa? É a cruz. Por isso, irmãos, a cruz é a nossa salvação. A cruz é a nossa cura, né? Então, quem olhava para a serpente de bronze, sarava. Então, vamos olhar. Por isso que Paulo, né, pregava a palavra da cruz. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, não é sabedoria do homem, na eloquência, né, na técnica de oratória, não na sabedoria de palavra, mas é para que se não anule a cruz de Cristo. Porque a capacidade humana na eloquência, na elocução, ainda está no velho homem, na carne. Mas Paulo não queria usar a capacidade do homem, capacidade da carne humana para pregar a Cristo. Porque, para não anular a cruz de Cristo. Versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Irmãos, a palavra da cruz é poder de Deus.
sabendo que eu, pela fé, já morri com Cristo, e pela fé eu ressuscitei-me com Cristo. E hoje, irmãos, eu já não vivo debaixo da escravidão do pecado. Hoje eu vivo em novidade de vida, pela ressurreição de Cristo, tá? Então é poder de Deus. Só poder de Deus foi capaz de me fazer isso para mim, né? A meu favor. Por isso aqui diz assim, vou continuar lendo, vai. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Bom, crer na pregação é crer na loucura da pregação. É crer, né, na cruz de Cristo. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Por isso, vocês percebem que nessas curtas, né, poucas palavras, aqui mostra que, irmãos, Deus não precisa que o homem, né, viva ou sirva a Deus segundo a sua própria sabedoria ou segundo a sua própria capacidade, né? Deus quer eliminar o nosso velho homem, Ele quer dar um novo começo para o homem através da sua ressurreição, né? E Ele tem a liberdade através do seu Espírito em fazer as coisas e viver por nós, tá? Por isso, versículo 26, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Eu sou poderoso, eu sou capaz, eu sei fazer, né, muitas coisas. Não, Deus não quer isso. Deus não quer que ninguém, né, se vanglorie na presença de Deus. Deixa que Deus faça a obra dele através de nós em ressurreição, não usando a nossa sabedoria, né? Em capítulo 2, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Se eu fizesse, eu ainda estaria no velho homem, eu ainda estaria na carne, né, ou melhor da carne, usando a minha capacidade, a minha ostentação de linguagem. Mas não, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Só isso que eu queria saber entre vós. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, vocês viram que no Novo Testamento e em ressurreição, irmãos, tudo é feito pelo Espírito no poder de Deus, não é feito pela sabedoria humana, não é feito pela
capacidade humana, técnica humana, mas é feito pelo poder de Deus, né? Então, através da palavra. Isso que, né, que o Paulo queria mostrar para nós, que voltar para a prática da lei significa o quê? Voltar para confiar, né, na capacidade humana, na sabedoria humana, né, anulando a cruz de Cristo. Por isso Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então vamos voltar para Gálatas capítulo 3, agora versículo 2. Versículo 2. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Essa palavra pregação da fé, porque realmente é um pouco estranho nós, né, falarmos em português essa expressão ouvir da fé. No entanto, na original, essa palavra pregação, a palavra pregação é acoe. Acoe é exatamente o sentido de ouvir, né, o ouvido. Então, ali essa palavra é ouvir mesmo. Ouvir, por que Paulo usa essa palavra ouvir da fé, né? Então, isso é importante nós entendermos. Lá em Romanos capítulo 10, ele já havia usado isso. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 10. Romanos 10. Versículo 17. Assim a fé vem pela pregação. Essa palavra pregação é exatamente a mesma palavra ali em Gálatas 3:2. Então, a pregação aqui é a faculdade de ouvir, o sentido de ouvir ou ouvido. Então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, aqui, quando você ouve a palavra de Cristo, né, você ganha a fé. Só que esse ouvir, Gálatas 3:2, ouvir da fé, ele é mais do que meramente você ter a faculdade de ouvir e ouvir uma palavra. Não, esse ouvir aqui significa você ter recebido e ter colocada a palavra no seu coração. Tá? Então, ouvir é muito importante no Novo Testamento, né, e também no Velho Testamento, ouvir a palavra de uma maneira adequada. Irmãos, muitos ouvem belas pregações, muitos ouvem belos sermões, muitos ouvem a palavra de Deus, mas, irmãos, muitas vezes entra por um ouvido e sai por outro ouvido, e o que fica no coração é quase nada. Então, irmãos, por isso nós precisamos entender o que é ouvir que Deus deseja. Então, eu já usei várias vezes, mas vamos voltar para Êxodo 19. Êxodo 19, depois que Deus tirou o povo de Israel, os filhos de Israel, do Egito, e finalmente eles chegaram ao Monte Sinai, onde Deus queria falar-lhes. Monte Sinai. E ali em Monte Sinai, versículo 3, subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Irmão, essas pequenas expressões, pequenos versículos, têm uma importância muito grande. Aqui mostra, irmãos, que Moisés, como profeta de Deus, como enviado de Deus, não tem liberdade de dar sua própria opinião, de falar as suas palavras, né? Deus disse, assim falarás, e ele tinha que transmitir fielmente aquilo que Deus
falou com ele, certo? Então, irmãos, um profeta de Deus, um verdadeiro profeta, ele só fala aquilo que Deus colocar na sua boca e Deus lhe ordenar. Tá? Isso está em Deuteronômio 18. Então, aqui versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Eu fiz tudo isso para finalmente vocês serem o meu povo. Né? Eu fiz todos esses milagres com a minha mão poderosa e trouxe vocês até aqui, né? É para quê? Para que vocês sejam o meu povo, vocês sejam a minha propriedade peculiar. Só que, para que isso se concretize, existe uma condição. Qual é a condição? Por isso aqui diz assim, agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança. Irmãos, essa é a única condição que Deus impõe ao povo de Deus. Mesma coisa hoje, Deus só tem uma condição para você, que você ouça diligentemente a sua palavra e guarde a sua aliança. Em outras palavras, você ouve, né? Você deve ouvir diligentemente a palavra e praticar e colocar em ação aquilo que Deus falar. Tá? Então, irmãos, essa é a única condição. Por quê? Porque o resto Deus fará através da sua palavra. Deus tem poder para fazer. Então, quanto a você, é ouvir com diligência e colocar em prática. Aí o resto Deus vai fazer. Por isso ele fala assim, agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então, aí vem a consequência, aí vem o resultado. Aí o resultado não precisa, Deus não precisa da sua capacidade. A palavra de Deus, através de você, através do Espírito de Deus, fará a obra. Tá? Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E não só isso, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Irmãos, não precisa a gente se esforçar para fazer isso. Se nós ouvirmos diligentemente a palavra do Senhor e guardardes a sua aliança, irmãos, Ele vai tornar-nos a sua propriedade peculiar, o seu tesouro particular. Ele vai fazer de nós um reino de sacerdote em que todos aqui servem a Deus. E uma nação santa. Todos nós vivemos pela vida santa de Deus. Irmãos, quem vai fazer isso? Não é você mudar seu comportamento para virar um santo, não. Quem vai fazer essa obra, irmãos, é a palavra. E, na verdade, é o Espírito, que é Deus, através da sua palavra, através do seu poder, Ele vai executar, se você ouvir diligentemente a sua palavra. Portanto, irmãos, ouvir aqui não é ouvir superficialmente. Não é estar aqui, né, ouvindo, né, e depois esquecer, né? Ouvir e esquece. Por isso, né, Deus conhece o homem, né? A mamãe sabe, né, quando fala para o filhinho, filhinho, faz isso, faz aquilo, não esquece de levar a blusa, não esquece, né, isso. E o que o filho fala? Já sei, mãe. Depois a mamãe fala outra vez, filho, você está levando a blusa? Tô, já sei. E cuidado, anda na rua, não atravessa a rua de qualquer jeito, não sei o quê. Já sei, mãe, tal. É sempre assim, né? E depois não faz o que a mãe fala, né? Então é assim, Deus conhece o homem, tá? Conhece o homem. Quando eu, né, era estudante, eu sabia o quanto, né, não é quando o professor, né, dava uma aula, dava uma lição, dava uma aula, explicava uma matéria, e você ali, aparentemente, você ouviu tudo, você entende. E depois você, na hora H, você não consegue resolver, né? Parece que entendeu, mas não entendeu, né? E eu fui professor
universitário, né, numa faculdade de engenharia, né, e eu passava uma teoria, um teorema para os meus alunos, explicava como é que se resolve um problema, tá? E eu perguntava para todos: vocês entenderam? Todos dizendo: não entendemos. Todos entenderam? Todos entenderam. Muito bem. Aí o que eu faço? Eu sei que eles não entenderam, né? Aí o que eu faço? Eu peço, porque cada um fica na sua carteira, eu falo, eu dou um outro exercício, eu passo um outro exercício, bem semelhante ao que eu resolvi para eles, passo outro exercício, né? E eles copiam, tá? Agora vocês vão resolver. Aí eles ficam olhando para mim, né? E não saem do lugar. E eu tenho que passar de carteira em carteira, não adianta eu explicar em público. Eu tenho que passar de carteira em carteira, ajudando-os a sair do zero, começar a dar o start, né? E eu explicava: ó, pensa assim, faça assim, isso. E eu, de carteira em carteira, irmãos, eles fazendo é que vão entender. Eu fazia isso com eles, né? Então, Deus sabe que só ouvir não resolve. Por isso que ele colocou aqui em Deuteronômio 6, não é isso? Deuteronômio 6. Deus diz assim, versículo 1 fala dos os mandamentos, os estatutos, os juízos, né? Tal, mandou que ensinassem. Então, o versículo 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que manda leite e mel, como te disse o Senhor Deus e teus pais. Quer dizer, Israel, ó filhos de Israel, vocês precisam atentar às minhas palavras para, né, cumprir as minhas palavras, cumprir os meus mandamentos, né, para que bem te suceda. Se você ouvir com atenção as minhas palavras e você praticar, tudo vai bem para você. Irmãos, hoje é a mesma coisa. Se nós ouvirmos diligentemente a palavra do Senhor e nós, né, guardamos a sua aliança, praticarmos essa palavra, irmãos, a sua vida vai bem. O problema do seu casamento será resolvido. Problema, né, todos os tipos de problema que você tem, pouco a pouco você vai ver que tudo vai ser resolvido. Tudo se resume em você deixar essa palavra, né, Deus através dessa palavra opera em você, né? Então aí fala, né, para que te suceda. Bom, aí que acontece? Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Irmãos, Ele é o único. Ele é o único que pode te dar poder. Ele é o único que vai te dar vida, para você poder, né, para que a palavra faça efeito em você. E amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Por isso, irmãos, a relação entre nós e o Senhor, irmãos, é uma relação de amor. Sem amor, esse relacionamento não funciona. Se é meramente uma coisa técnica, você sabe que não funciona. Tem que ter o amor. Deus nos amou de tal maneira que deu seu próprio Filho unigênito, e nós também amamos a Deus. Essa relação em amor é que faz tudo funcionar entre eu e Ele, né? Aí, versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ouvir numa aula é uma coisa, mas estar no coração é outra coisa. Então, irmãos, não é qualquer ouvir, mas é ouvir da fé. É um ouvir diferente, em ouvir que faz a palavra ficar no teu coração, tá? E como vai fazer a palavra estar no meu coração? Aí não só você deve ouvir, colocar no seu coração a palavra, então você precisa trabalhar na outra geração, nos seus filhos, na sua família, tá? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado
em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Irmãos, isso é o que, graças a Deus, sem nós percebermos, nós começamos a praticar a imersão na palavra que Deus nos deu, né, de presente, se eu não me engano, em 2023, né? Acho que foi em 2023, né? Foi, né? Ou 22? O embrião começou lá no SEAP de Lorena, certo? Embrião. Depois o PAC pegou e começou a, né, fazer a imersão. Irmãos, que é inculcar a palavra no coração. O que é inculcar? Em português, vocês podem procurar no Google, português, o verbo inculcar em português significa imprimir ou gravar, né, alguma coisa. Esse alguma coisa nós sabemos que é a palavra, não é isso? Então é imprimir ou gravar a palavra de Deus no coração, por meio de quê? Por meio de repetições seguidas. Você fazer repetições seguidas, né? E até essa palavra ficar gravada no seu coração. Porque Deus não confia no homem. Deus sabe que o homem ouve uma vez e não entra. Ouve a segunda vez, também não entra, né? Então nós precisamos de repetir. Precisamos falar uns com os outros, não é isso? Então, e as palavras de Deus, né, que aqui diz, essas palavras que hoje te ordeno, as palavras de Deus são ordens. E se são ordens, eu preciso acatar e guardar no meu coração para poder praticar, né? Então, irmãos, graças a Deus que nós começamos a praticar imersão na palavra, e mais do que isso, né, os nossos adolescentes se levantaram nesse meio tempo e passaram eles passaram a praticar isso melhor do que nós, né? Eles passaram a amar essa palavra, passaram a fazer imersão, eles passaram a fazer transcrição das mensagens, e eles passaram a, o quê? O que mais? Eles passaram a ouvir mensagem dormindo, acordar mensagem dormindo. Então, que é chamado de dormir com Deus, acordar com Deus. Quer dizer, durante todo o tempo, essa palavra estava sendo inculcada no coração. Irmãos, é assim que nós fazemos, né, ao acordar, ao levantar-se, ao deitar-se, né, sentado em casa, ou andando na rua, todo lugar, irmão, nós podemos, né, praticar e gravar a palavra de Deus em nosso coração. Por isso, irmãos, é tão importante a gente andar, né, com a... Cadê minha folhinha de imersão? Está aqui, ó, né? É tão importante a gente andar com a folhinha, né, para nós podermos... Por quê? Porque está no versículo seguinte: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de sua casa e nas tuas portas. Irmãos, no tempo em que Deus mandou Moisés fazer isso, irmãos, não tinha papel. A fabricação, né, de papel aconteceu no século XVI. Não havia papel ainda na época, e muito menos impresso, né, impressão de letras. Então, eles não tinham isso na mão. Por isso que Deus mandou eles, o quê? Escrever, né, atar como sinal na mão, né, e também por frontal entre os olhos, e escrever nos umbrais da porta, no batente da porta, né, e também aonde? E também nas portas. Então eles escreviam nas portas. Mas hoje, graças a Deus, nós temos isso aqui, ó, né? Podemos carregar para qualquer lugar que nós formos, no metrô, no ônibus, andando na rua, no trabalho, né? Em qualquer lugar nós temos a imersão, nós podemos fazer imersão, podemos ler, podemos inculcar, não é isso? Todo o tempo orar e orar com as pessoas. Bom, graças a Deus que é isso que tem feito a diferença entre nós, né?
Então hoje temos as notas para a imersão que devemos carregar conosco por onde formos. Por isso, irmãos, se alguém, um empresário lá do Pará, recebeu uma oração, ficou muito tocado e passou a querer viver a vida da igreja, só que ele estava com muitos problemas ainda em casa, na família, e ele estava meio sem saber como seguir a sua vida. Aí ligou para um irmão: irmãos, eu preciso de ajuda, eu não sei como fazer, tenho muitos problemas, não sei como sair dessa. O irmão não lhe deu muitos conselhos, o irmão só ensinou esse empresário a fazer imersão, a imprimir sua imersão diária e fazer a imersão. Irmãos, isso salvou a ele. A palavra, deu direção para ele, ele saiu do problema que ele estava e hoje ele ensina os outros a fazerem imersão, porque ele foi grandemente ajudado. Irmãos, é por causa disso que Paulo, ele também falava, nós falamos isso em Efésios 5, versículo 18, vocês se lembram? Que Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmão, para viver a vida da igreja, para viver uma vida vitoriosa, uma vida cristã vitoriosa, irmãos, é nos encher do Espírito. Do contrário, nós vamos ficar embriagados com os vinhos desse mundo. E nós não precisamos do vinho para nos satisfazer, nos alegrar. Nós precisamos do Espírito, encher-nos do Espírito. E qual é a maneira de encher-nos do Espírito, para a gente andar no Espírito a todo o tempo? Qual é a maneira? Aqui fala, falando entre vós, com salmos, na verdade com salmos, hinos e cânticos espirituais. Depois é que fala, entoando e louvando de coração ao Senhor. Então a palavra é para ser falada entre nós. Então quando nós falamos a palavra entre nós, o que acontece? A palavra é inculcada e a palavra vai para o nosso coração. Se não entra por um ouvido, sai por outro ouvido. E Paulo também fala aos Colossenses 3,16, como ele diz, 3,16, aos Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quer dizer, como fazer habitar ricamente a palavra de Cristo em mim? Como fazer isso? Aqui diz, instruindo-vos, vocês se instruindo uns aos outros e aconselhando mutuamente em toda sabedoria, tal. E, irmãos, a palavra que Deus nos dá é para a gente falar uns com os outros, para a gente ensinar uns aos outros, para a gente aconselhar uns aos outros, mas aconselhar não com nossas opiniões, aconselhar com a própria palavra. Irmãos, é isso que está funcionando na rua. Posso orar por você? Sim. Aí você, antigamente perguntava, você tem algum pedido? Aí a pessoa fala, eu estou com um problema do casamento, ora pelo meu casamento. Mas hoje nós não precisamos fazer isso. Hoje nós falamos, você tem você escolhe um item, não é isso? Aí a pessoa escolhe, você lê o que Deus falou conosco essa semana, e essa palavra vai atender a necessidade da pessoa. Isso é incrível, está funcionando assim, é o poder de Deus. Quando Deus fala conosco, é o poder de Deus para atender a pessoa na necessidade que ela tem. Então, o melhor aconselhamento que nós damos uns aos outros, irmãos, é através da palavra profética. Isso tem nos ajudado muito. Muito bem, vamos lá. E ouvir da fé, irmãos, nos faz receber o Espírito, não é isso? Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Irmãos, quando você pratica o ouvir da fé, você ganha o Espírito. Aí o Espírito faz milagre, o Espírito tem poder, o Espírito faz o resto. Você só cumpre
com a sua parte, que é ouvir diligentemente com fé. Aí o Espírito vem e vai fazer o trabalho na sua vida. Então, ouvir da fé nos dá o Espírito, mas a prática da lei não te dá Espírito nunca. Vocês entenderam? Então, se você tentar praticar a lei, prática da lei, Deus não concede o Espírito pela prática da lei. Deus concede o Espírito pelo ouvir da fé. Então, vamos lá para João capítulo 3. João capítulo 3, versículos 1 e 2. Ele fala de um personagem, vocês conhecem, né? Nicodemos. Quem representa Nicodemos no nosso contexto atual de Gálatas? Quem representa Nicodemos? Nicodemos representa o máximo que um homem é capaz de alcançar na prática da lei. Estou certo ou não? Nicodemos era quem? Havia entre os fariseus, eles eram fariseu. E não só fariseu, ele era um mestre entre os fariseus, né? Um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, ele ainda da liderança da nação judaica. Então ele é homem já idoso, porque depois fala, sendo homem velho, como entrará outra vez no ventre materno? Então indica que ele era homem velho, experiente, maduro, né? Líder dos judeus e também um mestre da lei. Então ele é o representante de tudo, né, o que quem pratica a lei pode alcançar. Aí o que ele fez? Ele chegou, versículo 2, este de noite foi ter com Jesus, ele disse, Rabi, sabemos que és mestre da parte de Deus, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas, esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Quer dizer, a prática da lei leva o homem até um nível de Nicodemos. E Nicodemos provavelmente era um homem já de 50, 60 anos de idade. E Jesus tinha o quê? Pouco mais de 30 anos de idade. Então, metade da sua idade. Então, um Nicodemos já velho e experiente, ele foi pedir ajuda para Jesus, tinha metade da sua idade. E diz, Jesus, como é que você me ensina, como é que você faz essas coisas? Porque ninguém consegue fazer estes sinais. Irmão, sinais, só o Espírito consegue fazer. Os sinais, o homem não consegue fazer. Então Nicodemos estava admirado. Como Jesus consegue fazer esses sinais? Né? Porque ninguém consegue fazer esses sinais se não vier da parte de Deus. Jesus me ensina, você é da parte de Deus, como é que você consegue fazer esses sinais? Aí Jesus disse o quê? A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o que é nascer de novo aqui? Aqui, nascer de novo também é, no sentido original da palavra, é nascer do alto. Então, se você não nascer lá do alto, você não pode ver as coisas do reino dos céus, é lá do alto, reino dos céus. Então, os sinais que eu faço são coisas da outra esfera, da esfera celestial, da esfera do reino dos céus. Então, se você não nascer lá do alto, você não pode ver, você não tem acesso a essas coisas, tá? Então, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, né? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu já expliquei isso, que são água e Espírito aqui, eu não vou explicar aqui, tá? Então aí ele disse, o que é nascido da carne é carne, quer dizer, Nicodemos, não adianta você voltar outra vez para o ventre materno e tentar nascer um Nicodemos melhor. Essa é a teoria de quem prega a reencarnação.
A reencarnação é que você tem uma outra oportunidade de viver para ver se você melhora a sua conduta, o seu comportamento. Irmãos, não melhora nunca. E, na verdade, não existe a reencarnação, né? Mas mesmo se existisse, o homem não ia melhorar nunca, porque continua na esfera da carne. O que é da carne continua sendo a carne. E nós precisamos nos libertar da esfera da carne. Tá? Aí ele diz, o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, é outra esfera, é outra dimensão. Se você continua na esfera da carne, você vai continuar agindo como todo mundo. No máximo que você consegue alcançar, praticando a lei na carne, é o Nicodemos. Mas se você quer ser como Jesus, você tem que ir para outra esfera. Essa outra esfera é a esfera celestial e a esfera do Espírito. Então, para você ter acesso à esfera do Espírito, você precisa nascer do Espírito. Isso é nascer de novo, é nascer do alto. Irmãos, hoje nós sabemos, é tão fácil nascer do alto, nascer de novo, é crer em Jesus, não é? Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Basta crer, nós nascemos do alto. Então, quem nasceu do alto, irmãos, nasceu do Espírito. Aí, irmão, o versículo 8 diz assim, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Eu e você que cremos no Senhor Jesus, nós nascemos do Espírito. Então, irmãos, o desejo de Deus é que nós, daqui para frente, nós sejamos guiados pelo Espírito. Porque nós já nascemos do Espírito, nós pertencemos à área espiritual, à esfera espiritual. Então, nós, irmão, não devemos voltar para a esfera da carne e viver racionalmente, viver na nossa lógica, viver na nossa sabedoria, não é isso? Irmão, nós precisamos aprender daqui para frente, depois que nós nascemos do Espírito, nós seguimos o Espírito. E hoje, irmãos, seguir o Espírito é pela palavra. Então, e o Espírito, irmão, não tem lógica. O Espírito não tem, né, na área espiritual, irmão, não tem, o certo seria, o próximo passo é aqui, né? Vocês sabem que o princípio da computação, né, é a sequência lógica. Vocês sabem disso, né? A sequência lógica. Então, por exemplo, por isso que o princípio do computador são os bits. Os bits só contêm uma informação, é sim ou não, é 1 ou 2, né? Ou 0 ou 1, tá? Então, só tem isso. Então, é sequência lógica. Por exemplo, né, se 1 mais 1, né, é 2, né? Por exemplo, se 1, né, como é que é? Se 1 mais x igual a 2, e x é igual a quanto? X é igual a 1. Então, é a sequência lógica. Então, se é isso, está certo? Aí vai para sim. Se isso está errado, vai para não. E assim, essa é a sequência lógica, a computação, toda a computação saiu dessa sequência lógica. Irmão, nós homens também andamos pela sequência lógica, tá? Então, é muito fácil alguém apresentar a lei para você praticar, porque é a sua essência do homem natural, a essência é sequência lógica, né? A prática da lei atrai muitas pessoas porque é uma sequência lógica, mas andar pelo Espírito não tem sequência lógica. Você não sabe qual é o próximo passo, entendeu? Nós nunca teríamos imaginado, a mim, você que praticou a comportagem por tantos anos, você nunca iria imaginar que um dia tivesse comportagem dinâmica, né? E vocês que cuidaram de adolescente há tanto tempo, nunca teriam imaginado que nós teríamos hoje os adolescentes trazendo a energia da vida para a igreja. Sabe, não é nada lógico, nada lógico. Então, o que o Espírito faz não é lógico. E se ficar na esfera lógica, nós vamos chegar a ter no máximo um monte de Nicodemos.
Só que nós precisamos de Jesus. Precisamos de muitos seguindo o Espírito, permitindo que o Espírito faça a obra de Deus, não só através de um homem, através de muitos. Os comportores na rua, né, não seguem a sequência lógica, seguem o Espírito. Aí o Espírito consegue fazer a obra. Você que está nas mulheres conectadas, nos homens de oração, você não serve na sequência lógica, você segue o Espírito, né? E nós que, né, todos nós servimos na casa de adolescentes, servimos, né, como intendentes, né? Nós não seguimos na sequência lógica, nós seguimos no Espírito, andamos no Espírito. Por isso, irmãos, Paulo chega a entrar em desespero, insensatos, né? Vocês querem voltar de novo? Vocês receberam o Espírito? Foi pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé, né? Então, ó Senhor Jesus, então pela prática da lei o homem não recebe o Espírito, mas pelo ouvir da fé o homem recebe o Espírito e segue o Espírito, e assim o Espírito tem liberdade em conduzir o homem para fazer a vontade de Deus. O Espírito então tem liberdade de conduzir a igreja para fazer a vontade de Deus. Agora vamos avançar para Gálatas 3:3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Irmãos, os Gálatas haviam recebido a fé de uma maneira tão pura, através da pregação de Paulo, né? Mas, infelizmente, um pouco tempo depois, eles foram contaminados, né, com a pregação dos judaizantes e passaram a seguir a sequência lógica, seguir regras, seguir, né, doutrinas, ordenanças com base na lei de Moisés. Com quê? Com que objetivo? Com o objetivo de alcançar, né, prometendo alcançar maiores bênçãos pelo esforço da carne. Irmão, tudo isso é engano, engano. Ó Senhor Jesus. E a lei, se você quer voltar para a lei está relacionada com a carne, né? Romanos 7, versículo 5 diz assim, vamos dar uma olhada. Romanos 7, versículo 5. 7, versículo 5, como diz: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então, a lei está relacionada com a carne. A lei tenta mostrar para o homem que na carne do homem, né, tem pecado, e se o homem, né, e realça o pecado, porque essa carne é a natureza pecaminosa. Nós temos uma natureza que nos faz pecar aqui dentro de nós, no velho homem, né? Então, a lei apenas mostra para nós, olha, isso é pecado. Você cobiçar coisas dos outros, isso é pecado. A lei, então, realça, isso é pecado. Mas a lei não consegue resolver. E a carne, o homem continua na carne, continua vivendo debaixo da escravidão do pecado. Então, a lei está relacionada com a carne, né, na esfera da carne. Mas a fé está relacionada com o Espírito. Então, você vivendo na esfera da fé, você dá liberdade para o Espírito operar milagres para fazer a vontade de Deus. Você prefere o quê? Se você prefere a lei, você vai ficar na esfera da carne, não vai sair disso. Mas se você preferir a fé, você vai o quê? Você vai ver que o Espírito vai te levar a fazer a vontade de Deus na esfera celestial, né? Então, irmãos, por isso, Gálatas, insensatos, né? Vocês, né, e a carne, irmãos, na carne está a nossa natureza pecaminosa, e a origem
das paixões pecaminosas que eu acabei de ler, né? Paixões pecaminosas que vive segundo a carne. Se eu continuo vivendo pela carne, essas paixões estão ativas, estão vivas, não é isso? Por isso, irmãos, se a gente continua vivendo na carne, nós nunca vamos vencer a carne, vamos vencer, porque sabe, a carne, dentro da carne, se a gente viver na carne, nós temos várias paixões aqui dentro que quer, sabe, de alguma forma nos levar para pecar. Mas graças a Deus, se a gente, né, pelo Espírito, né, se viver ouvir da fé, você vai sair da esfera da carne, porque o seu velho homem vai ser crucificado. Você sai da esfera da carne, você recebe o Espírito, e o Espírito te conduz, né? E o Espírito tem liberdade de fazer a obra de Deus em você e por meio de você, né? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, a carne é o nosso velho homem escravizado pelo pecado, né? Esse é o homem de Romanos 7, versículo 14, e não permite, vamos ler, vai, eu queria correr um pouco, Romanos 7, versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A lei de Deus é espiritual, porque está na esfera do Espírito, mas eu sou na outra esfera, eu estou na esfera da carne, né? E eu estou vendido à escravidão do pecado, né? Então, versículo 21, 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Quer dizer, se você quiser, né, viver pela prática da lei de Moisés, você não vai sair dessa esfera da carne e nunca vai se libertar, né, da escravidão do pecado. Então, a única solução, irmãos, para o homem se libertar da escravidão do pecado e também da escravidão da lei, porque você sendo escravo do pecado, você acaba sendo escravo da lei, porque a lei manda você não pecar e você não consegue, tá? Então, a única maneira é fazer morrer o seu velho homem. Você lembra da história que eu falei do começo de Romanos 7, sobre quando morreu o marido, você estará liberto dele, né? Mas não estou falando de morrer o seu marido, né? Esse marido aqui, irmãos, esse marido, nosso velho homem, se ele não morrer, eu estou casado, né, casado com ele, e eu não me liberto dele, porque o velho homem, né, não me liberta do pecado, não me liberto da lei. Mas o dia que o meu marido morrer, que o velho homem morrer, eu fico liberto. Irmão, essa é a solução de Deus. Quando Cristo morreu por nós na cruz, irmãos, pela fé, nós morremos com Ele na cruz também. E nosso velho homem morreu com Ele. Então, se o nosso velho homem morreu, nós estamos livres. Livres para casar com outro. Casar com quem? Casar com Cristo. Hoje nós estamos casados com Cristo. Hoje é Cristo quem vive em mim. Gálatas 2:20. Já não, eu estou crucificado com Cristo. O velho homem morreu, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, irmãos, essa é a libertação que Deus propõe a nós. E nós vamos querer voltar para a lei de novo? Não, faça isso não. Então, por outro lado, irmãos, ressuscitar com Cristo pela fé é viver em novidade de vida, né? Romanos 6, né, 4 a 8. Fomos, pois, sepultados com Ele, e na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, né? Não vou ler mais o resto. Então, irmãos, nós precisamos aprender que quando a gente está na esfera do Espírito, estamos na esfera da fé, no ouvir da fé, imersão, inculcar a palavra, nos leva para a esfera do Espírito.
né? Ouvir da fé me leva para a esfera do Espírito. E na esfera do Espírito, eu estou na esfera da fé. Na esfera da fé, irmãos, o meu velho homem já morreu com Cristo. E na esfera da fé, eu, né, hoje vivo na ressurreição de Cristo. Eu vivo em novidade de vida. Porque Cristo ressuscitou e hoje Cristo vive em mim. Tá? Esse é o capítulo, Gálatas 2, 20. Então vamos avançar mais um versículo. Gálatas 3, versículo 4. Terá sido em vão que tantas coisas... eu não falei de tantas coisas sofressem. Na verdade, ó Senhor Jesus. Irmãos, todos nós, quando nós recebemos o Senhor Jesus, nascemos de novo. Irmão, nós éramos todos simples. Concorda comigo ou não? Você é muito simples, você é recém-salvo, recém-convertido, você era simples, você era humilde. Mas com o passar do tempo, você começa a adquirir um pouco de conhecimento, você começa a adquirir um pouco de experiência, você começa a desenvolver capacidades, você começa a correr riscos de perder a simplicidade do começo, em depender somente do Espírito, e você passar a confiar em você mesmo. Corre ou não corre o risco? Eu percebo isso toda hora na minha vida. Eu tenho que sempre zelar, sempre vigiar, para eu não de novo voltar a confiar na minha capacidade, na minha experiência, nas coisas do passado, irmão, para eu não depender mais do Espírito. Aí, irmãos, eu perco o vigor, eu perco o poder, né? O poder do Espírito. Por isso, irmão, vamos manter sempre simples, manter sempre o mesmo. Por isso, irmão, todos nós corremos o risco. Tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Irmão, viver na esfera da prática da lei é a mesma coisa que você viver pela sua capacidade. Se você continuar vivendo a sua capacidade, você confia na sua carne. E você quer se aperfeiçoar na carne. Irmãos, esse não é o caminho. Não percamos a simplicidade nunca, né? Terá sido, não vamos servir ao Senhor pelo nosso próprio esforço ou pelas nossas habilidades adquiridas ao longo do tempo, né, da vida cristã. Não vamos depender disso nunca, tá? Aí terá sido em vão que tantas coisas sofresses, se na verdade sofreram em vão. Olha, eu não tenho tempo aqui, não vou ler, mas se vocês forem ler no tempo em que Paulo passou ali, na sua primeira viagem, Atos, capítulo 13 e capítulo 14, quando ele passou pela Antioquia da Pisídia, ele passou pelo Icônio e foi para Listra e Derbe, ele passou por muitas perseguições, né? Ele foi até apedrejado, vocês podem ler. E os Gálatas sofreram juntamente com ele, porque eles estavam dando ouvidos à palavra de Paulo, e estavam seguindo a palavra de Paulo, eles também sofreram perseguição. Tá? Eles sofreram, Paulo diz, vocês sofreram tudo isso por causa da fé. E agora vocês vão perder tudo isso, vocês sofreram tudo, e será que tudo isso se tornou vão? Né? Então, se realmente de fato, né, se vocês sofreram em vão. Aí vamos para o último versículo, versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Irmãos, quem é que concede o Espírito? É Deus quem concede o Espírito. E Deus concede o Espírito mediante o quê? Em que condições? Né? Irmãos, Ele concede o Espírito pela fé. É pela fé, né? Então, eu vou dizer assim, o canal que para Deus suprir as coisas da esfera espiritual, irmãos, é a fé. Nós, né, podemos ver isso em Hebreus. Vamos lá para Hebreus. Senhor Jesus. Hebreus 11, versículo 1. Ora,
a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa palavra certeza, a fé é a certeza. Essa palavra certeza em grego é hipóstase. Existe essa palavra em português, hipóstase, né? Em grego seria hipóstasis, tá? E essa mesma palavra também apareceu em Hebreus capítulo 1, versículo 2. Dá uma olhada em Hebreus 1, 2. Nesses últimos dias, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Está se referindo a Cristo, o Filho. Cristo é o resplendor da glória de Deus. Quer dizer, Deus é a própria glória. Deus é a própria glória. E Cristo é o seu resplendor, né? E Deus é a própria substância divina, próprio ser divino, né? E Cristo é a expressão exata dessa substância, expressão exata desse ser divino. Vocês entenderam? Então, essa palavra para expressão exata do seu ser é a palavra hipóstase. É a mesma palavra, hipóstase. Então, essa palavra ser, né, é a substância divina, é o próprio ser divino, tá? E é a palavra hipóstase. Então, voltando para Hebreus 11, 3, né, a fé é a hipóstase das coisas que se esperam. O que é isso? O que significa isso? Né? A fé, acho que é melhor a gente tentar entender assim. A fé torna substantivas ou substanciais, eu não sei como dizer, as coisas da esfera das coisas da esfera divina, da esfera de Deus. Quer dizer, Deus ele vive na esfera das coisas invisíveis. Ele vive na esfera como é que é? Oh, meu Deus. Deus habita, né? Hein? Deus habita na eternidade, né? E as coisas da esfera de Deus, né, são invisíveis, tá? Essas coisas são da esfera da fé. E você e eu, que vivemos na esfera da esfera terrena, dessa dimensão do tempo e espaço, irmão, nós não temos acesso às coisas da esfera divina, da esfera da fé. Então, a única maneira que nós temos acesso às coisas da esfera divina, das esferas da eternidade, da esfera das coisas espirituais celestiais de Deus, irmãos, é por meio da fé. A fé torna real o que é de Deus. Em outras palavras, é isso. Torna substantiva a coisa de Deus. Não sei se estou conseguindo fazer você entender, né? É que nós usamos no passado a palavra, a fé substantifica a substância de Deus. A fé substantifica, né, o próprio ser de Deus, a própria essência de Deus. Então, a fé, para a gente ter alguma coisa concreta sobre a coisa da fé, irmãos, é pela fé. As coisas de Deus é pela fé. Então, a fé, a única coisa que nós temos, é o canal para nós termos acesso às coisas de Deus. Se você quer o Espírito, está lá com Deus. Mas como é que você tem acesso às coisas de Deus? É pela fé. Então, é pelo ouvir da fé, é que Deus concede o Espírito. Porque a única, desculpe usar essa palavra, única janela, único portal, única porta que dá acesso às coisas de Deus para o homem, irmãos, é a fé. Então, é pela fé, irmãos, que Deus concede o Espírito.
Deu para entender, não? Deu para entender, né? Então, desculpe-me que eu tenho essa dificuldade para explicar para vocês, mas é isso. Então, ouvir da fé faz com que Deus conceda o Espírito, tá? Então, a essência, por isso que ele fala assim, a convicção de fatos que se não veem. Por isso que o versículo 3 diz, estou lendo Hebreus 11, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir pelas coisas que não aparecem. Então, as coisas visíveis da criação que nós vemos aqui, irmãos, a origem dessas coisas são as coisas invisíveis. Estão lá com Deus. Então, como eu consigo ter acesso às coisas de Deus? É pela fé, tá? Então, vamos voltar lá para Gálatas, Senhor Jesus. Né? Então, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Irmãos, a prática da lei ainda está na esfera do esforço humano. Está nesse plano nosso, nessa dimensão. E nunca vamos alcançar o Espírito. Deus não vai nos dar o Espírito nesse plano, né? Então, mas ouvir da fé abre o canal para Deus suprir ao homem o Espírito, né, em abundância. Essa palavra concede aqui tem um sentido de suprir com abundância. Deus quer nos suprir com abundância o seu Espírito. Mas se nós não temos o canal correto para receber, não recebemos nunca. Você quer praticar a lei, não recebe, você não está no canal certo. Irmão, o canal certo, irmãos, é ouvir da fé, é a palavra fé. Por isso, irmãos, o próprio depoimento de Pedro em Atos capítulo 15, dá uma olhada, que Pedro fala, né, naquela fatídica reunião, né, de Atos 15, Pedro fala assim, achei interessante, versículo 8, capítulo 15, versículo 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Então, Deus concedeu o Espírito Santo aos judeus que creram no Senhor no dia de Pentecostes, certo? Na esfera da fé. E Deus também concedeu em Atos 10, na casa de Cornélio, quando Pedro foi lá e pregou a palavra aos gentios, também concedeu o Espírito Santo por meio da fé. Não foi pela prática da lei, certo? Então Pedro tinha essa clareza. Deus concedeu o Espírito Santo a eles, aos gentios, e também a nós, da mesma maneira. E versículo 9, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Quer dizer, Pedro entendeu, no Novo Testamento, né, nessa nova dispensação da fé, não faz distinção, Deus não faz distinção entre os judeus que creram e os gentios que creram. Todos fazem parte, né, dos membros do mesmo corpo, no mesmo corpo de Cristo, tá? Só que, né, os judeus fazem questão, e judaizantes fazem questão de ser diferentes, que os gentios são diferentes, nós temos alguma coisa a mais, por isso nós temos que continuar praticando a lei, tá? Então, irmãos, é triste, mas Paulo, né, mostra que não é isso. Então, a maior prova da ação de Deus é conceder ao homem, pela fé, o Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo, foi pela fé. Por isso, irmãos, hoje, a coisa mais maravilhosa que eu acho, que hoje na igreja, o Espírito Santo está atuando. Porque, finalmente, nós estamos na esfera da fé. E na esfera da fé, né, faz o Espírito ter liberdade em fazer entre nós. Por isso, irmãos, vamos continuar na esfera da fé. Não volte para a sua capacidade. Não volte para as suas experiências. Mas no meu tempo não era assim, né? Pelas minhas experiências, não deve ir para esse caminho. Irmãos, né, não vão voltar
de novo para a esfera da carne. Vamos seguir o Espírito. Mas seguir o Espírito não é de uma maneira aleatória, é seguir a palavra, né? Nós temos a palavra como a candeia que nos indica o caminho, tá? Muito bem. E o povo de Deus no Novo Testamento recebe o Espírito pela fé e anda pelo Espírito no seu viver diário. Isso tudo está em Romanos de 4 até 8. E segue o Espírito para realizar a obra de Deus segundo a vontade de Deus. Eu vou só ler Romanos 8 para vocês não ficarem sem saber do que eu estou falando. Vamos lá. Romanos 8, vou ler alguns versículos só. 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmão, nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus, não ser guiado pela nossa sequência lógica, é guiados pelo Espírito. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmão, tudo agora, irmãos, é seguir o Espírito, e esse Espírito, na verdade, irmãos, é o próprio Cristo. E nós hoje somos herdeiros de Deus. Um filho, quando cresce, enquanto o filho é imaturo, não pode ser herdeiro. Mas quando o filho amadurece, pode ser um herdeiro. E Deus está esperando cada um de nós amadurecer. Então, quando chegarmos à maturidade, podemos ser herdeiro e seremos co-herdeiros de Deus, e nós que com Ele sofremos e com Ele seremos glorificados. E quando o Senhor voltar, olha aqui, aí, só para vocês se alegrarem um pouco, versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que Deus preparou para nós, que andamos segundo o Espírito e guiados pelo Espírito, irmãos, é uma coisa gloriosa. A glória vai ser revelada em nós, tá? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Irmão, o que é a revelação dos filhos de Deus? Hoje nós somos filhos de Deus, mas isso está incubado dentro de nós. Ninguém vê. Nós andamos na rua, ninguém sabe que nós temos aqui o Filho de Deus incubado aqui. Mas um dia, esse Filho de Deus que está sendo formado dentro de mim, vai se revelar. E quando se revelar, vai se revelar em glória, tá? Aí... a criação toda está aguardando isso, tá? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quer dizer, hoje na carne nós vivemos debaixo de um cativeiro da corrupção, e nós levamos toda a natureza a viver também debaixo do cativeiro da corrupção. E não só eu, no velho homem, estou debaixo da escravidão da minha carne pecaminosa, mas nós, quando caímos, nós levamos a criação toda ficar sujeito ao cativeiro da corrupção. Então, a criação toda está aguardando a nossa libertação, tá? Aqui, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. Até o nosso corpo será transfigurado em glória. Quando o Senhor voltar, irmão, nós seremos totalmente glorificados. Aleluia. Bom, irmãos, na verdade não era isso
esse é o tema do que eu queria falar, mas eu quero falar para vocês, irmãos, o Espírito, Deus concede o Espírito e o Espírito faz milagre. Não adianta você tentar fazer o milagre. Você primeiro precisa ter ouvido a fé para Deus conceder o Espírito. E o Espírito, tendo liberdade, ele vai fazer milagres. Então, ele vai fazer milagre para quê? Não é só para exibição. Ele vai fazer milagre para fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. Atos capítulo 2, versículo 22. Esse Espírito já estava em Jesus fazendo milagres. E quem faz o milagre, irmãos, é Espírito. Quem faz o milagre é o próprio Deus. 2:22, Atos 2:22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Vocês entenderam? Quando nós, pelo ouvir da fé, na esfera da fé, Deus concede o Espírito, irmãos, o Espírito faz milagres por meio de nós, e o Espírito faz milagre para quê? Para fazer a obra de Deus. E Deus, então, através de nós, ele consegue realizar o que ele quer fazer. Irmãos, quanto mais você está no ouvir da fé, mais Deus vai te conceder o Espírito, mais Deus vai, através do Espírito, fazer seus milagres. Esses milagres são o quê? São parte da obra de Deus, que Deus quer realizar. Deus quer terminar essa era, Deus quer voltar, Cristo quer voltar. Então depende de eu e você continuar na esfera de ouvir da fé, para Deus conceder mais o Espírito, para Deus fazer milagres, para Deus realizar a sua própria obra, Deus fazer a sua vontade através de nós. Por isso, irmão, toda vez que na Bíblia você vê os apóstolos ou alguém fazendo milagres, sinais, prodígios, é porque o Espírito tem liberdade, pelo ouvir da fé, tem liberdade de fazer milagres para fazer a vontade de Deus. Por isso, Atos 2, né? Ó Senhor Jesus. Atos 2, não é isso? 43, né? Aqui diz, porque os apóstolos também estavam na esfera do Espírito, davam liberdade para o Espírito trabalhar. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Vocês lembram que Jesus fazia sinais que Nicodemo não conseguia fazer. Os apóstolos faziam prodígios e sinais, né? Porque o Espírito é quem faz milagre. Capítulo 3, versículo 12, né? Pedro explica, depois que houve uma cura milagrosa de um paralítico de nascença, que nunca andou na vida, e de repente, né, Pedro ordena que se levanta, e ele se levanta num pulo só. Irmãos, é impossível isso, até mesmo na medicina, é impossível. Uma pessoa que nunca andou, de repente levantar-se, não tem nem músculo, né, nem os tendões funcionam, e é um milagre mesmo. Aí Pedro fala assim, à vista disso, versículo 12, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que ficais com os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Irmão, não somos nós, não. Quem faz milagre é o Espírito Santo, né? Então, irmãos, é isso que eu quero explicar para vocês. 4:16. Dizendo, que faremos com esses homens? Quer dizer, o sinédrio que queria, né, calar, né, os apóstolos. Que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifestado a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. É um sinal. Sinal, quem faz sinal? É o Espírito, não é o homem, né? 5:12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, né? E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. 6:8 também.
Estevão, cheio de graça e poder, né? Cheio de graça e poder, fazia o quê? Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Não é que Estevão tinha capacidade de realizar milagres, mas é o Espírito. E como o Espírito tem liberdade? Porque você está na esfera da fé. Você está fazendo ouvir da fé. Por isso, irmão, não é coisa pequena quando a gente faz imersão na palavra, quando a gente faz grito de guerra, né? Transcrição, ouvir com Deus, dormir, acordar com Deus. Vamos para a rua, pregar o Evangelho, não é isso? Irmãos, o Espírito faz milagre, porque Deus concede o Espírito Santo e o Espírito faz milagre. Tá? Então isso, irmãos, é uma advertência, né, para nós de nunca sair fora do modelo de Atos 2:42, Atos 2:42, né? E perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, e o resto acontece. Então vamos perseverar no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, né? Na comunhão sobre a palavra, e aí nós confiamos, irmãos, que a palavra que nós acolhemos, inculcada em nosso coração, ela tem, né, tem poder para o Espírito fazer a obra de Deus, realizar a obra de Deus no nosso meio. Por isso, irmão, não devemos voltar a confiar na carne, com a nossa capacidade, na tentativa de fazer a obra de Deus. Eu tenho experiência, deixa comigo esse serviço aqui, eu faço há anos, eu sei fazer. Irmão, você pode saber fazer há anos, mas você vai ter que depender do Espírito ainda, depois de anos, ainda tem que depender do Espírito. Sabe, nunca diga assim, eu sou coordenador, sou coordenadora desse serviço há muito tempo. Pode ser, mas você continua precisando depender do Senhor. Por isso, irmãos, toda vez para ministrar uma palavra como essa, irmãos, vocês não sabem, é bom a gente sempre continuar tendo o frio na barriga. A gente não depender da capacidade, a própria capacidade, a experiência própria. A todo tempo, irmãos, precisamos estar no ouvir da fé, para que na esfera da fé Deus possa conceder o Espírito, porque quem concede o Espírito é Deus. Não depende de mim. Então, para Deus vir conceder o Espírito, tem que estar numa condição correta. Qual é a condição correta? É ouvir da fé. E ouvir da fé precisa ter um coração simples, que ama a palavra, que treme da palavra, né? Aí o Senhor concede o Espírito e o Espírito faz milagre. Por isso, na esfera, na esfera do esforço humano, se nós todos voltarmos para a prática da lei, nós todos tentarmos melhor viver a vida da igreja, né, usando o melhor do nosso esforço próprio. Sabe o que vai surgir entre nós? Se todos nós, né, voltarmos a usar a nossa capacidade, usar a nossa experiência, usar nosso conhecimento, sabe o que vai acontecer? Vai voltar a acontecer entre nós, como já aconteceu no passado. Irmãos, hierarquia, competição, disputa, quem é melhor, quem é pior, não é isso? E como aconteceu com Diótrefes no tempo já do final do primeiro século, o amor pela primazia, a busca pela posição na igreja e luta pelos seguidores. Irmãos, são elementos causadores da divisão na igreja e paralisam a obra do Espírito. Nós não queremos paralisar a obra do Espírito. Vamos continuar dando liberdade para o Espírito. Vamos permanecer simples, confiando na palavra, usando a nossa fé, que essa palavra inculcada possa, né, através do Espírito, dar para Deus fazer a sua obra com milagres, prodígios e sinais. Então, irmãos, vocês não sabem como é importante hoje nós voltarmos a ter sinais e prodígios entre nós, irmãos, da última, como é que fala?
Expo Cristã, né? Isso foi em que ano? O último Expo Cristã? 2019, né? Depois não houve mais, e esse ano vai voltar a ter. Nós vamos participar, né? Vamos participar. E, irmãos, aí convidaram um pastor para fazer a inauguração, e na sua palavra da inauguração, ele disse o seguinte: infelizmente, hoje não se vê mais entre nós aqueles sinais, prodígios, né, e milagres que era comum no início do livro de Atos dos Apóstolos. E nós não temos mais visto isso. E graças a Deus, irmãos, esses sinais voltaram. Né? E você não sabe que bênção é isso. Que privilégio é poder participar e voltar a viver nesses dias. E nós vamos, sabe, eu creio que nós vamos voltar para o Senhor, restaurar tudo como no princípio era da igreja em Jerusalém, lá em Atos 2, 42 até 47, aquilo era o nosso modelo, e nós vamos, né, o Senhor está nos restaurando, com os muros fechados, com as portas, né, colocadas, o Senhor está acertando todos os serviços, as ofertas, tudo, né, para Ele voltar a ter uma igreja como um instrumento para o Espírito fazer, né, através de seus milagres, fazer a obra de Deus até a volta do Senhor. É isso que eu tinha que falar para vocês. Amém. Jesus é o Senhor. Você que está assistindo esse vídeo, né, da Coreia, da Ásia, ou da Europa, da África, fique sabendo, né, que o Senhor precisa de trabalhadores. E nós precisamos ter esse coração de missionário, né? Que o Senhor possa nos dar esse coração de sair da nossa zona de conforto, de sair para outros lugares, pregar o evangelho. E mais importante de tudo, não é nossa capacidade, não é nossa força, não é nossa inteligência, se você sabe falar inglês ou não sabe, se come comida picante, isso é tudo secundário, né? O mais importante de tudo é nosso apreço à palavra, é esse coração de você sair e ter amor pelas pessoas, salvar os coreanos tudo, salvar os filipinos, chineses, japoneses, salvar gente de todo canto da terra, né? Então, que o Senhor possa nos dar esse coração para que a gente possa avançar. Amém. É isso que o Daniel falou, né? Tem um coração, né? Primeiro, dedique o seu tempo, né? Quem ama, consagra o seu tempo. Então, assim, como eu fiz, né? Às vezes eu nem queria, mas comece no SEAP, entrega um pouco do seu tempo no SEAP. Lá o Senhor vai te preparar para você poder ser um missionário em qualquer lugar do mundo, né? A gente tem que ter esse coração de amar as pessoas. Para mim, o Senhor expôs meu coração na Ásia. Eu achava que eu sabia amar as pessoas por o Brasil ser um país tão aberto, ser minha casa. Mas é difícil você amar uma pessoa que tem uma cultura diferente da sua, uma pessoa que não te recebe tão bem quanto você achava. Então, deixa o Senhor abrir o seu coração para você aprender a amar as pessoas, né? O Senhor, Ele me ensinou isso. Eu estou aprendendo através dessa palavra, amando os irmãos, né? Esses milagres só aconteceram por causa dessa circulação da vida entre nós. Né? Que são 7 jovens missionários na Ásia, num país que ninguém nem sabe falar a língua, nem o inglês bastava lá, algumas vezes, né? Então, realmente, é dependência da palavra, é dependência do Senhor. Então, abra o seu coração, jovem missionário, irmão, irmã, adolescente, que realmente o Senhor precisa de mais trabalhadores. Amém. Jesus. Aqui no ponto 1 está falando, juntamente com a vida divina, recebemos a natureza e a essência de Deus, que é o amor. Deus é amor. Deus primeiro gera em nós o amor por Ele, porque Ele nos gerou. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Senhor, porque esse amor está aqui, a circulação da vida, a comunhão da vida. Através da comunhão da vida, a gente vai transmitir esse amor do Senhor para alcançar toda a terra, cada um que está aqui. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Finalizamos nosso episódio, nosso queridíssimo episódio. Obrigada por vocês que estão assistindo, obrigada meu público aqui, né? Vocês que estão aqui comigo. Curte, compartilha, comenta aí no nosso vídeo e tchau!